Anicena, Michele, é a presidente da Unisol. Michele é a nossa representação aí da SPM. Começou já. Oi, pessoal. Essa é a Metal Live, a live da FETIM Bahia, que é a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos e Mineiros do Estado da Bahia, em parceria com a FIT Metal, que é a nossa Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil. Saudações classistas a todos e a todas que nos assistem. Sintam-se todos e todas abraçadas. Eu já inicio dizendo que eu não canso de agradecer a nossa equipe de comunicação, que é o André Sintra e a Andressa, que eu nunca ouso falar o sobrenome, mas eu vou aprender, eles que nos apoiam e fazem tudo isso acontecer, embora não estejam aparecendo na telinha. Quero agradecer também aos nossos parceiros de transmissão e publicação cruzada. Nós estamos transmitindo hoje para todo o Brasil, para mais de 30 páginas, além das nossas páginas da FETIM e da FIT Metal. Eu sou Flora Lassance, dirigente da FETIM Bahia e da FIT Metal. Essa live de hoje, ela é a segunda da nossa série Março Mulher, em celebração ao 8 de março. E os nossos debates, eles têm o objetivo de contribuir no processo de formação e fortalecimento tanto da nossa categoria metalúrgica como para toda a sociedade. Todos nós, né, estamos vivendo aí um período muito difícil para toda a humanidade. Eu costumo dizer que a gente está vivendo aí um estado de guerra, né, com vários inimigos invisíveis, ocultos, mas enfim, e outros que são bem visíveis. E é nesse contexto de guerra que nós nos reinventamos, nos transformamos e também fortalecemos a ideia de que é necessário reforçar aí o processo de educação política e formação sindical. E aí eu já vou dizendo que é necessário e urgente, e repetindo, como falo em todas as lives, a elevação. É urgente a elevação da consciência da classe trabalhadora. E para quê? Para que a gente supere, né, esse período de crise. Bom, e aí eu já quero compartilhar com vocês o nosso tema de hoje, que é autonomia das mulheres. O que é isso? É exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui na nossa live de hoje, né? Trazer esse debate sobre autonomia, sobre geração de renda, autoestima, participação democrática e divisão sexual do trabalho. E aí, rapidamente, só um estudo pequenininho, porque hoje nós temos aqui várias convidadas especiais que são especialistas no tema, mas falar rapidamente que essa palavra autonomia, né, ela pode ser utilizada de diferentes formas e em diversos contextos. Seu significado, de acordo com o dicionário, é faculdade de se governar a si mesmo, direito de se governar por suas próprias leis, dirigir-se por sua própria vontade. Mas já tem um outro contexto de uma especialista também, que é a Simone de Beauvoir, que diz que a autonomia é a capacidade de nomear seu próprio horizonte de vida. Enfim, são várias dimensões. Mas, dito isso, eu quero dizer que, como eu falei, o nosso time de convidadas hoje, olha, vou dizer, viu, Andressa, está qualificadíssimo, repleto de mulheres que entendem do assunto, pesquisadoras, especialistas nesse tema. Sejam muito bem-vindas, meninas. Estão aqui conosco a Mary Castro Garcia. Boa tarde, Mary Castro. Seja muito bem-vinda. A Mary Castro, que é professora visitante da UFRJ, professora aposentada da UFBA, pesquisadora da Flaxo Brasil e doutora em Sociologia. Mary, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está aqui conosco também a Michele Fraga, que é coordenadora de Autonomia e Economia Social da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Ela que também é publicitária, especialista em gestão da comunicação digital, comunicóloga e facilitadora de conteúdos de gênero e novas masculinidades. Oi, Michele, boa tarde, seja bem-vinda. E eu posso dizer que a minha querida amiga Anicena, ela que é economista e preside a Unisol Bahia, que é a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários da Bahia, e também é a diretora financeira da Unisol Brasil. Sejam bem-vindas, eu agradeço em nome da direção da FETIM, da FIT Metal, por vocês terem aceitado aí o nosso convite. Nós temos aqui na sala também,
que irá interagir a Roberta Leão, que é engenheira de produção. Boa tarde, Roberta, e é trabalhadora da Ford, lá em Camaçari. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada por sempre aceitar o nosso convite. Está aqui na sala conosco também a Sônia Maria, que também é trabalhadora da Ford, e também a Romice Mota, que é comunicóloga e é jornalista da CTB Bahia. Bom, eu já quero passar rapidamente para ele, que está aqui na sala com a gente, o Aurino Pedreira, que é o presidente da FETIM e vice-presidente da FIT Metal, para fazer uma saudação aí ao debate. Aurino, é com você. Boa tarde, Flora. Boa tarde a todas as companheiras, camaradas, e nos honra estar aqui com a gente nessa mesa. Meire Castro, Anicena, Michele Fraga, Roberta Leão, Sônia Cristina, você também, Andressa. Seu sobrenome é meio difícil, viu, Andressa? E Romilce, tá? É um prazer, junto nessa mesa aqui, sob a coordenação da camarada Flora, de mais um debate, né, Flora, que a federação busca construir, né, desde o processo lá dos webinários que nós realizamos, o debate de gênero, o debate do empoderamento da mulher, a categoria metalúrgica, nós sabemos que a maioria é formada por homens, mas as mulheres vêm ocupando seus espaços e a responsabilidade nossa nessas transformações do mundo do trabalho, transformação da própria sociedade, nos exige exatamente fazermos essa discussão, fazermos esse debate em toda a sua amplitude, né? Debater mulher, as questões vinculadas ao dia a dia, principalmente no período de pandemia, onde o impacto sobre as mulheres era de uma forma muito mais assintosa e muito mais agressiva. Então, eu acho que é importante nós termos a possibilidade dessa mesa aí, com os diversos temas que você bem pontuou, a gente construir esse diálogo entre nós, construir essas reflexões, autonomia da mulher, o que é isso? O que é isso mesmo? É importante que todos conheçam, todos debatam, e isso faça parte da nossa pauta cotidiana, né? Das nossas relações, dos ambientes, das organizações que nós atuamos. Isso é fundamental. Eu não poderia, naturalmente, aqui, nesse momento aqui de recepcionar esse encontro entre nós aqui, mas também aproveitar para chamar a atenção desse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, em particular a pandemia. Se cuidem, fiquem em casa, né? Nós temos de fazer um amplo debate contra o negacionismo, e infelizmente esse governo federal tenta impor, um governo criminoso, na medida de que muitos óbitos poderiam ter sido evitados e poderiam ser evitados, outros, e infelizmente vão acontecer, se tivéssemos um pouco mais de responsabilidade, se tivesse um pouco mais de carinho com o povo, né? Quem não gosta de povo, infelizmente, deixa o país nessa desordem que o país se encontra hoje. Então, nós precisamos chamar a nossa atenção de todos os trabalhadores, as trabalhadoras, sobre esse momento de dificuldades que vivemos, né? Eles entendam, e para ter economia precisa primeiro ter vida, a vida vem em primeiro lugar, né? Não existe economia sem pessoas, sem vida, mas é um debate que nós vamos ter de travar em todos os momentos, em todos os pontos que nós buscarmos convergir nesse diálogo, né? Nessas nossas lives, nesses nossos encontros. Por isso, saudar cada um de vocês, saudar todos os internautas que nos acompanham e fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Um bom debate para todos nós. Obrigada, Aurino. E eu já passo imediatamente para Meire Castro. Meire, é com você o comando agora. São 15 minutos, de 15 a 20. Quando você completar 15 minutos, eu aviso. Ótimo. Saudações classistas, feministas, emancipacionistas e antirracistas. Faço as palavras do camarada Aurino em relação a esse triste momento. Saudo todas as companheiras, camaradas, as mulheres nessa mesa e aos homens também, e aos internautas. Eu costumo dizer que esse 8 de março, esse março de 2021, é o março dos L's. L de luto, L de lata, porque nunca batemos tanta panela e vamos bater muito mais latas, L de letras, de investimento na formação, e L de luta.
Eu vou me referir ao conceito de divisão sexual do trabalho, como a Flora me pediu, e alguma coisa sobre a relação entre a divisão sexual do trabalho, o acúmulo de jornadas e a reprodução social da vida, a reprodução social do capital. E o caso das mulheres no Brasil em tempos de Covid. Bom, isso se der tempo. Se não der, eu fico numa primeira parte e deixo outras para depois, ou mando vocês o texto, e tem uma outra parte que é as considerações finais. Divisão sexual do trabalho é conceito que merece debates feministas e pesquisas há muito tempo e comporta ambiguidades. Vai além das diferenças por gênero ou a ideia determinista de que, por singularidades de homens e mulheres quanto à força física, constituição biológica e condicionantes emocionais, como a relação da mulher com o maternar, seria natural que houvessem diferenças no que comumente faz a mulher e o homem. Daí a célebre associação. Mulheres seriam naturalmente mais capazes como cuidadoras e os homens como provedores. Ou mulher reina no privado e homem no público. Ou, como vulgarmente se diz, ela é a rainha do mar, do lar, e ele o guerreiro do mundo público. Claro que com as demandas capitalistas por exploração de mais e mais trabalhadores, a necessidade da mulher ser provedora foi se firmando, mas a entrada da mulher no mercado de trabalho não necessariamente alterou material e simbolicamente divisões sexuais do trabalho e vem significando acúmulo no público e no privado de jornadas de trabalho, derivando em culpas, baixa autoestima, por não se ter tempo para ser a mãe perfeita que a sociedade idealiza, não ter como exercer a autonomia, pois responsável por cuidado de muitos, criança, casa e família, ter limitadas oportunidades de investir em formação e, por aí, gerar renda decente, ou mais de acordo com o esperado, e também limitar a sua participação democrática no público. Inclusive porque, comumente, partidos, sindicatos e movimentos sociais são insensíveis às responsabilidades assumidas pela mulher em tantos trabalhos, comumente invisibilizados. Historicamente, a divisão sexual do trabalho se afirma como construção social com marcas patriarcais, de classe, de raça e com recorrência pelo capitalismo para interesses próprios, como para garantir a reprodução da força de trabalho a preços mínimos, como alertava Marx, para dividir a classe trabalhadora e hierarquizar o valor do trabalho e assim ter reserva de mão de obra. Mas não é propriamente no marxismo, mas sim no feminismo com leitura marxista, ou seja, em um feminismo marxista que mais vem se avançando para destacar o valor dos trabalhos historicamente desempenhados pelas mulheres. A desqualificação dos trabalhos ditos das mulheres, como maternar, cuidado doméstico e inciso da reprodução da força de trabalho, ao tempo que implica em crueldades para com as mulheres, invisibilizando a equação entre várias jornadas de trabalho e a divisão sexual do trabalho e desqualificando, insisto, trabalhos historicamente desempenhados por mulheres, como lavar, cozinhar, maternar, cuidar de filhos, trabalhos cujo valor do mercado não é considerado e que são importantes não apenas para a sobrevivência da família, mas a grande contribuição do feminismo hoje, que vem discutindo a reprodução social, a reprodução da vida, é que tais trabalhos são importantes para a acumulação do capital, sempre foram. Ou seja, importante não ficar nas aparências sugeridas pelo conceito de divisão sexual do trabalho, mas associar este debate à reprodução da vida e, por aí, da força de trabalho e processos básicos à reprodução do capital. A filósofa feminista marxista Silvia Federici, a partir de trabalho com movimentos de mulheres e observando o trabalho da sua mãe, segundo ela, vem destacando a importância do reconhecimento, e ela tem feito levantamentos históricos provando isso, que inclusive que a caça às bruxas foi uma maneira de desqualificar saberes e trabalhos das mulheres. Ela vem
demonstrando com estudos históricos que o trabalho da reprodução da vida, ou seja, de seres humanos, bem como o doméstico, remunerado e não remunerado, das mulheres dentro de casa, é, como ela afirma, o que mantém o mundo em movimento. Essa autora observa que as mulheres produzem o produto mais precioso do mercado de trabalho, a força de trabalho, e por trabalho oculto, já que não é contabilizado como tendo valor, ou seja, sujeito a salário. Segundo Federici, o trabalho doméstico e a família são os pilares da produção capitalista. Sobre por que as mulheres não se rebelam com o confinamento ao doméstico ou a dupla jornada, ou estar no mercado e em casa, ou a baixa consideração que tem, inclusive, familiares pelo trabalho que ela desempenha em casa, Federici sugere que a ideologia do familismo muito contribui para isso. A ideia de que o cuidar dos seus, da família, não é trabalho, é amor. Segundo ela, aspa, a essência da ideologia capitalista é glorificar a família como um mundo particular. Essa ideologia que opõe a família ou a comunidade à fábrica, opõe a família à fábrica, o pessoal ao social, o privado ao público, o trabalho produtivo ao improdutivo, é funcional à escravização da mulher, sua reclusão à casa. Essa ideologia está profundamente arraigada na divisão capitalista de trabalho, ou seja, a divisão sexual e a divisão social do trabalho se entrelaçam, que encontram uma das suas expressões mais nítidas na organização da família nuclear. Considerando a entrada da mulher a largas proporções no mercado, principalmente na década 60, 70, Federici observa que está claro que a recusa das mulheres em ser trabalhadora não remunerada dentro de casa provocou mudanças importantes na organização da reprodução e nas condições do trabalho feminino. O que estamos testemunhando é a crise da tradicional divisão sexual do trabalho, que confinava as mulheres ao trabalho reprodutivo não assalariado e os homens à produção assalariada de mercadoria. Todas as relações de poder entre homens e mulheres foram construídas nessas diferenças, já que a maioria das mulheres não teve alternativa a não ser depender de homens por um tempo para a sua sobrevivência econômica e se submeter à disciplina que vem com essa dependência. A principal mudança nesse sentido foi conquistada pelo aumento da migração das mulheres para a força de trabalho assalariada, que nos anos 70 foi a principal contribuição para o aumento do poder socioeconômico das mulheres. Esta estratégia, no entanto, tem muitos limites. Enquanto o trabalho dos homens diminuiu na última década, e há várias estatísticas internacionais que provam isso, particularmente entre as mulheres chefes de família, as mulheres solo, mãe solteira, e as mulheres com salário baixo, que muitas vezes são obrigadas a fazer bico para poder pagar as contas, o tempo de trabalho aumentou e muito. O fardo das mulheres, maior carga de trabalho, remunerado e não remunerado, implica, inclusive, em maiores, também há várias estatísticas que poderia, depois eu posso passar esse texto, que eu fiz uma pesquisa vasta e é para vocês, implica em maiores problemas de saúde, menos tempo para diversão, muita culpa, problemas, inclusive, psicológicos graves. Ao nível da micropolítica, do cotidiano, justifica-se as diferenças salariais entre homens e mulheres, inclusive quando elas desempenham os mesmos trabalhos, pelo fato das mulheres não terem as mesmas condições como tempo disponível para investir em formação, uma vez que, pela divisão sexual do trabalho, ou melhor, pela dupla ou tripla jornada de trabalho, elas não podem se dedicar a carreiras no trabalho profissional como eles. Enquanto culturalmente os homens são poupados das atividades domésticas, as mulheres têm que cuidar do doméstico, o que muitas vezes é justificado, repito, pelo mito romântico de que trabalho para a família não é trabalho, é amor. Bom, eu vou pular algo sobre a literatura, e a literatura é vasta e sobre esse conceito,
E eu gostaria de... Eu tenho mais tempo, Flora? Tem sim, Mari. Tem mais de 5 minutos. Tá. Há umas mudanças que vai mais aquém do ideal, mas há. Note-se que em alguns países vem se legitimando o princípio de que o trabalho doméstico, geralmente realizado por mulheres, tem valor e que contribui para o grupo doméstico e que, portanto, há que considerar nos cálculos de enriquecimento da família. A Constituição cubana de 1980 fala na obrigatoriedade da divisão equitativa dos trabalhos domésticos entre homens e mulheres. Eu fiz vários estudos em Cuba, e ela disse que nunca ninguém botou nenhum homem na cadeia porque infringiu essa parte da Constituição. Mas, de qualquer forma, lá a Constituição está como uma pedagogia. Em um jornal português, o Lusa, em 24 de fevereiro deste ano, se noticiou de que, aspa, o Supremo Tribunal da Justiça acaba de condenar um homem a pagar quase 61 mil euros à ex-companheira por trabalho doméstico, considerando os quase 30 anos de uma união de fato. O juiz, em sua sentença, apelou para os argumentos que estão em distintas pesquisas sobre mulher e trabalho, como os que o exercício da atividade doméstica, em exclusivo ou, sobretudo, por um membro de uma relação, resulta num verdadeiro empobrecimento dessa pessoa, a pessoa que exerce o trabalho, e a correspectiva libertação do outro. Desde há muito, segundo o juiz, a exigência de igualdade é inerente à ideia de justiça, pelo que não é possível considerar que a realização da totalidade ou de grande parte do trabalho doméstico de uma casa onde vive um casal em união de fato, por apenas um dos membros da união, corresponde ao cumprimento de uma obrigação natural fundada no dever de justiça. Imagine se a moda pega, hein? Se já se botou um homem na prisão porque não fez trabalho doméstico e porque o enriquecimento do casal se contabilizou o trabalho doméstico das mulheres, vige se isso chega até agora. Bom, pesquisa que nós participamos em 2012 em Salvador, com famílias heterossexuais e também com famílias homoafetivas e casais mais jovens, demonstrou que nas famílias homoafetivas e nos casais mais jovens vem se ampliando a coparticipação dos cônjuges em atividades domésticas e que, graças a pressões do movimento de mulheres em lugares de trabalhos, se vem organizando creches e que, em muitos sindicatos, quando das reuniões, há mais compreensão sobre o tempo e horário desses, fora do horário das reuniões, fora do horário do trabalho, quer dizer, o horário da família. Mas, lamentavelmente, o tempo de pandemia e do pandemônio Bolsonaro revelam que ainda há muito que mudar e que estes tempos só vêm evidenciando questões estruturais, o patriarcado, o capitalismo e o racismo, que vitimizam mais algumas mulheres. Bom, a segunda parte que eu tenho são sobre os efeitos da Covid nas mulheres da divisão sexual do trabalho. Talvez, para não tirar tempo das amigas, vamos deixar para outro tempo, para outro período. Para finalizar o seu tempo, Mary Castro, ainda faltam 6 minutos. Bom, então posso falar alguma coisa, mas você pode me cortar, porque tem muita coisa. De qualquer forma, eu vou mandar isso para você. Certo. Tempos atuais em que se combina a pandemia com o governo pandemônio, hostil aos trabalhadores e que considera que as reivindicações de políticas para as mulheres é mimimi. Segundo o último relatório do Diese, parcela expressiva de mulheres perdeu sua ocupação no período da pandemia, e muitas nem buscaram uma nova inserção. A taxa de desemprego das mulheres negras e não negras, que foram as que mais sofreram, cresceu 3,2 e 2,9 pontos percentuais. As trabalhadoras domésticas sentiram o forte efeito da pandemia em suas recuperações, uma vez que 1.600.000 mulheres, a maioria diaristas e muitas também trabalhadoras de portas adentro, perderam seus trabalhos, sendo que 400.000 tinham carteira assinada e 1.200.000 não tinham vínculo formal. Com a pandemia, a sobrecarga de trabalho da mulher em muito aumentou, segundo várias pesquisas alertam,
Inclusive, eu sugiro a vocês, a Folha de São Paulo, do dia 8 de março, teve um caderno enorme sobre os efeitos da pandemia no trabalho e a questão, e acusando principalmente a sobrecarga das mulheres, a divisão sexual do trabalho, ao terrível que as mulheres têm passado. Quer dizer, a Covid apenas veio e denunciou o que já era estrutural. Alertam para consequências como a saúde mental da mulher, a perda de sono, estresse, cansaço físico e outros mais graves, além das probabilidades de atrito marido e mulher no plano do doméstico. A obrigação de home office cuidar da casa, das crianças, vem recaindo principalmente sobre a mulher. Elas acumulam o trabalho de home office, de cuidados da casa, da parentagem, sendo também as professoras, se filho houver. A ausência de uma rede de apoio, principalmente de rede de apoio feminino, em tempos de pandemia, de uma outra mulher e de uma trabalhadora doméstica, mais vem agravando o quadro. Pesquisas sobre o uso do tempo por gênero alertam que as mães se sentem mais julgadas que os pais quanto à sua performance na pandemia, que sentem que houve uma diminuição da sua produtividade, que viria aumentando o número de mães que, quando financeiramente podem, desistem de trabalhar de forma remunerada ou passam a trabalhar meio período. Segundo pesquisa divulgada na Folha de São Paulo, de 8 de março, as estatísticas em várias dimensões indicariam que a pandemia vem ameaçando 30 anos de avanço das mulheres, que o mercado de trabalho retrocedeu com a sobrecarga de tarefas e que o mercado de trabalho retrocedeu com essa sobrecarga, o que geraria exaustão, depressão e distintos transtornos mentais. O isolamento social trouxe crianças para dentro de casa por um tempo maior e fez ruir as redes de apoio que permitiam maior autonomia das mães. A participação das mulheres no mercado de trabalho teria caído para 45,8% no segundo trimestre de 2020, o mesmo índice de 30 anos atrás. No caso dos homens, a queda foi de 20%. Considera-se que o retrocesso é mais visível nos setores de aumento de serviço doméstico, o que leva a um problema maior de alimentos, pois penaliza desproporcionalmente as mulheres negras. Enquanto os homens empreendedores trabalhariam quase tempo integral em home office, 59% delas vêm trabalhando menos de 40 horas semanais. As mulheres, em especial da classe trabalhadora, teriam sido mais afetadas psicologicamente na pandemia, e isso se entrelaça com a questão da divisão sexual do trabalho. Agora, eu vou deixar apenas como um anúncio de algo que eu vou falar mais nas considerações finais, que nós precisamos de uma outra cultura, inclusive de um companheirismo, principalmente entre os trabalhadores classistas, nas relações homem-mulher, na família e no trabalho. Precisamos também de mais pressão contra o governo em relação a instituições que substituam o trabalho doméstico. Pronto. Obrigada, Mary Castro. É exatamente isso. Eu só repetindo o que eu falei numa atividade na nossa live anterior, né? Nós precisamos falar que o que muita gente fala, que é amor para uns, para nós, mulheres, né? Com tudo isso que você nos trouxe, toda essa pesquisa aí sobre a divisão sexual do trabalho e essa conjuntura atual, não é amor, não, é trabalho não remunerado, é analogia à escravidão, enfim. Como diz aí o manifesto, né, do partido, direitos retirados, respeito ignorado e democracia usurpada. Obrigada, Mary Castro. Eu já passo imediatamente para nossa convidada, a presidenta da Unisol Bahia, Anny Sena. Anny, é com você. Primeiro, queria agradecer pelo convite e acho que é muito oportuno, viu, Florinha, a gente debater sobre as diversas concepções do trabalho feminista, e fiquei aqui só me deliciando com a professora Mary Garcia, só me deliciando com esses dados que só não demonstram os debates que nós já estamos fazendo, mas também deixam claro a perversidade desse cenário pandêmico, principalmente sobre as mulheres, né? Então, meu nome é Anny Sena, eu faço parte da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários.
nós militamos no movimento de economia solidária, e aí, antes da minha fala mais específica sobre o mundo do trabalho, eu queria falar um pouco também, relembrando esses dados que a nossa professora trouxe na fala dela, mas tentando contextualizar por que nós estamos caminhando nesse modelo de desenvolvimento econômico de forma mais sustentável, a chamada economia feminista, que tem como dilema de debate não só trazer a visibilidade para os invisibilizados, mas criar uma nova rotina lógica econômica no nosso país que garanta, sim, que os trabalhadores possam ter a sua gestão associada à sua força de trabalho. E aí, se a gente for olhar a pandemia, a gente pode dizer claramente que a pandemia ela tem um recorte muito claro na massa trabalhadora, precarizando e invisibilizando. Então, não tem outra. Se você olhar aonde tem os recortes de retrocesso, de desconstrução, de dinâmicas de desaparecimento das políticas, pode ter certeza que foi nos trabalhadores que já estavam precarizados e que já estavam invisibilizados de alguma forma. E aí, nessa perspectiva de economia mais geral, os postos de trabalho que foram todos desconstruídos, que a gente não pode dizer, gente, que é só fruto da pandemia, porque a gente já tinha um governo negacionista que já vinha retirando direitos, né? Desconstruindo políticas sociais e econômicas, e que a gente já estava em processos de trimestres de desigualdade. Para você ter ideia, a gente está chegando a 36º trimestre de maior polarização da desigualdade. Então, isso é muito claro para nós, né? Então, esse governo que pertence aos ricos e não à classe trabalhadora, à classe mais vulnerável, aos nossos, vamos dizer, economias periféricas, economias sociais, a periferia do debate dos trabalhadores, a relação de classe, né? A gente sempre discutiu a luta entre o capital e o trabalho. Então, esse governo não pertence a esse lugar. Ele pertence a quem especula, a quem acumula, a quem tem o capital e a quem quer precarizar para sempre estar lá na sua centralização e na sua hegemonia de ordem, né, de classe e de organização desse país. E aí, nessa perspectiva desse desmonte das relações de trabalho, uma das coisas que a gente já vinha na Junta das Mulheres era dessa retomada dos processos de equidade. A gente fala muito em igualdade, né? Mas é importante também a gente começar a dialogar sobre a equidade. Por que eu falo de equidade? Porque a igualdade, ela se dá, aí sim, em relações de equidade, quando a gente tem condições iguais para pensar, sim, a construção desse novo Brasil, desse novo caminhar e desse mundo, né? Nessa perspectiva, se a gente for fazer uma avaliação muito clara desses retrocessos que tem nas mulheres, um dos atores de precarização, uma coisa que é importante dizer é que no índice de informalidade, e aí, Brasil, vamos pensar no mundo do trabalho, não dá para ficar a gente só olhando pelo retrovisor e achando que o emprego formal ele é a saída para o Brasil, né? No quesito dessa empregabilidade. Nós sempre fomos uma ilha. O emprego formal ele representa cerca de 33% da população economicamente ativa. Então, isso quer dizer o seguinte, que a todo momento existia esse exército de reserva que a nossa professora trouxe aí com o querido Marx, que hoje nós chamamos de trabalhadores para já, da chamada uberização, né, dos iFoods, da terceirização desenfreada. Sempre o capital colocou para nós o lugar de reserva para garantir a sua demanda de mercado e para que os trabalhadores pudessem estar ali a serviço disso e sendo precarizados no decorrer do processo. Nessa perspectiva de perceber que existe esse lugar, a informalidade ela vem tomando uma dimensão no processo de construção das relações de trabalho e o tempo todo a gente não consegue olhar para isso e debater melhor sobre essas questões. E por que eu estou falando tanto da informalidade? Porque dentro da informalidade, que hoje chega a 55%, e tem gente que está dizendo aí que no final dessa crítica eu não sei quando é que vai acontecer, porque esse cenário de normalidade que a galera fica falando, o pós-crise, né, vamos dizer, o novo normal, e aí eu fico me perguntando sempre nas minhas lives, falando, que normal é esse? De tanto desemprego, de tanta desigualdade, de tanta precarização. Então, nós já não vivíamos nesse normal, né? Então, nessa perspectiva de pensar esse outro lugar, desse pós-crise,
tem alguns indicadores nos alertando que a informalidade ela vai chegar a quase 70% da classe trabalhadora. Gente, vamos lá. Se nós já estamos falando que dentro da formalidade nós já estamos sofrendo precarização, subcontratação, como a nossa professora trouxe aí, que é aquilo que é o seguinte, você tem 44 horas de trabalho, mas as empresas agora, elas têm o precedente de poder contratar você por menos horas. E isso garante que você não está exercendo a sua força, a sua carga horária de trabalho total, mas também isso diz o quê para a empresa? Ela pode pagar menos, né? E aí ela vai jogando para baixo todas as horas, todas as conquistas trabalhistas que nós, enquanto movimento de classe trabalhadora, conquistamos. Na informalidade, que é esse lugar que não tem direito, que é invisível, que não tem política, que se constrói todo dia nas periferias das grandes cidades e que está lá se reproduzindo e mantendo a reprodução da vida de muitas pessoas, porque eu não posso dizer que isso não existe, né? Se a gente for falar lá do Milton Santos, lá atrás, ele já falava para nós que existia um circuito inferior da economia, que já movimentava milhões e milhões de trabalhadores e que já gerenciava vários bairros através do seu desenvolvimento local, dos circuitos locais, da questão de territorialidade. Então, a gente não pode dizer que isso é novo. Nessa perspectiva, essa galera que está lá, sem direito, na informalidade, está começando a crescer. E aí a grande preocupação nossa para as mulheres é que 63% disso somos nós. E aí, gente, olhar para o mercado formal, olhar para a informalidade, perceber que nós somos maioria dentro do lugar onde não tem direito e perceber que a crise ampliou todos os processos de invisibilidade nossa, é dizer o seguinte, que todo esse retrocesso dos 30 anos que a professora trouxe, mas também de toda a nossa construção e desconstrução de política, de repensar a divisão sexual do trabalho, está aí, na pauta da ordem do dia. Eu não penso, e eu acho que ninguém que está aqui consegue ver um plano de reestruturação para o Brasil sem pensar nas mulheres, na perspectiva da economia feminista. Não dá para organizar e pensar no modelo de desenvolvimento econômico sem olhar para esse nicho que está ali, de reprodução da vida, de manutenção dos lares, de chefes de família, de mães solos, que chamavam a gente de mães, muitas vezes as solteiras, aí eu falava das chamadas de mães solos, que continuam reproduzindo, mesmo na crise, criando os bicos, fazendo a sua economia nas suas casas, construindo as alternativas para manter minimamente as ordens econômicas e socioprodutivas dos seus lares. Então, nessa pandemia, eu acho que ficou escancarado várias coisas. Ficou escancarado o processo racial que o nosso país sofre, porque quando a gente olha isso dentro de uma faixa muito clara de trabalhadores, nós temos lá, né, os homens brancos, os homens negros, as mulheres brancas e as mulheres pretas. Elas são a base da pirâmide. Então, de toda a desconstrução social que está acontecendo nesse país, nós, mulheres pretas, que estamos na base da pirâmide, foram as mais excluídas desse processo. Voltando à informalidade, se eu for dar um lupazinho lá e olhar direitinho quais são os trabalhos que acontecem ali naquele circuito inferior, nos setores populares, a maioria está ligada aos serviços. Mas por que isso, Ana? Por que nós estamos ligados aos serviços? Porque, vamos lá, com essa divisão sexual do trabalho, com essas triplas jornadas, eu estou dizendo que a gente já tem 4 jornadas, viu, minha professora? Já está ultrapassando tudo, porque agora está cuidando de tudo, né? E aí, de certa forma, sem remuneração, não é monetarizada, né? Vivemos na base da solidariedade, porque também contamos com uma rede de proteção nas nossas comunidades. Então, quando a mulher vai trabalhar, é com a vizinha que ela tem a possibilidade de deixar os filhos dos cuidados, de se organizar, às vezes, ali para fazer a compra coletiva, de pensar como é que aquele dinheirinho ali, entre elas duas, dá conta, talvez também, de começar uma produção, de vender o geladinho, de pensar o pastel. Vamos fazer aqui os bolos para vender na comunidade. E aí a gente vai se reorganizando numa rede de solidariedade. Se vocês forem olhar que a gente está no serviço, qual foi o segmento que mais perdeu emprego no Brasil? Doméstico. E aí a gente vai falar, poxa, a gente teve uma PEC da doméstica e não tivemos,
Mas como foi a PEC das domésticas, né? A gente passou aí um tempão tentando conquistar e garantir direito para o trabalho doméstico, e quando a gente conseguiu esse direito, apenas 22% desse trabalho foi reconhecido mesmo dentro das formalidades e direitos da PEC da doméstica. Nós tínhamos ainda lá um contingente que estava o tempo todo tentando lutar por essa reinserção. E aí, com a pandemia, esse corpo de mulheres trabalhadoras, que muitas vezes, pela questão da formação, pela questão da inserção, pela questão de investimento, porque a gente não pode dizer, né? Nós não temos investimento para economias de mulheres, por uma questão, muitas vezes, dessa economia dos cuidados, que muito me agrada, porque eu sou mãe, tenho filhos, mas que isso, na perspectiva do mercado, do capital, é dizer que nós só estamos nesse lugar, e que esse é o nosso lugar, né? Que é esse o nosso lugar devido. Então, por que não, né, socializar a economia dos cuidados para que todos nós possamos nos cuidar? Principalmente a pandemia mostrou isso, né? A gente precisa se cuidar mais. Nessa perspectiva do trabalho doméstico, que aí já estava em 70 e poucos % lá da informalidade, daquela moça que faz diarista, daquela que ganha o meio salário, já ia na casa lá da família, para cuidar dos filhos daquela família, para produzir o distanciamento, fez o quê? Descolou. E ao descolar, nós ficamos sem trabalho. O segundo segmento que perdeu também nesse processo também da informalidade, ambulantes e serviços. Quantas de nós estamos aí dentro das organizações de trabalhadores ambulantes tentando vender ali os pouquinhos que nos restam, porque isso nos associa, inclusive, à vida doméstica. Ninguém está vendendo geladinho porque acha que vender geladinho sustenta a vida. Mas está vendendo geladinho porque o geladinho permite que eu faça em casa, eu venda em casa, eu cuide dos meninos, eu bote os meninos para a escola, eu consiga limpar a minha casa, eu consiga cuidar do marido e consiga me organizar coletivamente. Então, o geladinho, muitas vezes, é um instrumento possível para essas mulheres. 5 e aí, minutos, com esse... Oi? 5 minutos restam. E com esse debate, por que nós trabalhamos com o movimento de economia solidária? Tem vários dados aqui que eu passaria aqui horas, Florinha, falando, e assim, muito feliz por entender que esses espaços nos ajudam na luta coletiva, na organização, no pensar enquanto mulheres e também numa rede de proteção. Porque isso que nós estamos fazendo aqui é uma rede de proteção. Nós estamos juntas, pensando, dialogando e também falando com as nossas trabalhadoras que estão em casa, pensando nas realidades e nas possibilidades para esse pós-pandemia, né? E aí, nessa perspectiva, a economia solidária vem num processo que não é só a gestão para a produção. A gente tem muita dificuldade de discutir economia solidária no Brasil, porque é o seguinte, as pessoas entendem a economia solidária como aquele empreendimentozinho que faz o artesanato e o pano de prato. Não que a gente tenha problema nenhum, porque muitos dos nossos empreendimentos que fazem o artesanato e o pano de prato é a ressignificação dessas mulheres como agentes produtivos de organização política, social e econômica, tá certo? Mas o que a gente está discutindo aqui é que a economia solidária é um modelo de gestão coletiva dos trabalhadores e que ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer segmento produtivo. A Unisol se organiza em 12 setoriais de atividades econômicas produtivas com gestão coletiva, que vão desde a agricultura familiar, catadores, confecção, alimentação, até a metalurgia. Hoje, nós temos cooperativas da área de metalurgia produzindo, gerindo riqueza para o nosso país, gerindo riqueza para os trabalhadores, porque eles saem apenas daquele lugar do trabalho, que é a mão de obra que eles têm a oferecer, para ser os gestores do seu próprio trabalho. Essa é a ressignificação do trabalho enquanto direito humano. Nós precisamos pensar geração de trabalho, emprego e renda, não só na perspectiva da empregabilidade. É pensar o trabalho enquanto direito. Direito é outra coisa. É a transversalidade de garantia do sujeito na sua condição enquanto cidadão, enquanto ator social, enquanto ator político. Então, a economia solidária ela é essa reconexão dos processos produtivos com a gestão do trabalhador de forma coletiva, que pode, inclusive, emancipar os processos e as relações sociais que nós estamos perdendo com o desmonte das políticas trabalhistas.
E nós não estamos falando de cooperativas, que essas Copegatos aí que o pessoal conhece, que é aquela cooperativa que pega trabalhador para terceirizar, não, viu, gente? Nós estamos falando de cooperativas sociais que se organizam para os trabalhadores gerir o seu próprio negócio e construir relações políticas com a sociedade, né? Porque se a gente também deixar de dizer aqui nessa live, eu acho que aí eu não quero sair da live sem dizer isso aqui, que nós temos um governo negacionista, homofóbico, fascista, um governo que está um governo de morte, um governo de morte. Esse 8 de março, para nós mulheres, é a luta pelas vidas, porque nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. Nós somos maioria no índice de morte do Covid a nível nacional. E isso tem alguma explicação. Então, é importante dizer para nós que se a gente não pensar no modelo de desenvolvimento econômico para o país e que esse modelo seja inclusivo, que ele seja distributivo, que ele seja socialmente político e de certa forma, que tenha uma economia sustentável, nós não vamos mudar esse panorama. Ou a gente olha para esse modelo que não nos pertence, esse modelo que nos exclui e diz que a gente não quer mais isso, ou nós vamos continuar reproduzindo a lógica do capital. Porque se a gente olhar para a pandemia e perceber que 10% da população mais pobre ficou mais pobre e 10% da população mais rica ficou mais rica, a gente está dizendo o seguinte: a crise está onde? A crise serve a quem? A crise está incidida diretamente em quem? Então, Flora, obrigada pelo convite. Eu acho que a gente precisa debater mais a questão dos movimentos da economia solidária, da economia social, da economia transformadora. Modelo de desenvolvimento econômico para o país perpassa pela inclusão de todos os atores sociais, mulheres, homens, jovens, segmentos LGBTs, porque só assim nós vamos ter realmente uma sociedade do bem viver. Anne, nós é que agradecemos muito, você como sempre pontual e maravilhosa a intervenção, tanto da Mary como a sua agora, e assim, eu chamo a atenção, né, quando você fala dessa experiência, e aí eu vou pescar aqui, né, das empresas recuperadas por trabalhadores e trabalhadoras, né, que é o cooperativismo solidário, e trazendo isso para esse tempo atual agora, né, que é um tempo de crise, então a gente precisa de fato refletir sobre isso. Obrigada, Anne. Eu já quero passar imediatamente para Michele Fraga, a Michele, que é coordenadora de Autonomia Econômica e Social da SPM, que é a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Michele, é com você agora. Olá, Flora. Boa tarde para todas. Agradeço o convite. Minha coordenadora, licença. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Essa parceria que a gente começou de trabalhar juntas tem pouco tempo, mas que na luta já estamos juntas faz muito tempo. Aliás, todas nós que estamos aqui nessa live, a Aurino também, e alguns, eu adoro fazer isso, viu, Aurino? Quando tem muita mulher assim no lugar e falar, tipo, para todas e para alguns, para a minoria, porque não é sempre que a gente consegue ter essa oportunidade. Mas eu não vou precisar dos 15 minutos, porque, assim, Mary Castro deu uma aula, como sempre, para todas nós. Fui muito contemplada pela fala de Anne, né? E não vou fazer o que o povo gosta de fazer em reunião, não. Já fui contemplada, mas e aí falo o dobro do que todo mundo que já falou junto. E porque a gente conhece o pessoal assim, né? Mas, assim... Anne, que bom, que conforto que eu tenho quando a gente consegue falar de uma forma mais objetiva para dizer que a economia solidária é uma política social e não o tempo que sobra da vida das mulheres. As pessoas ainda acham muito que a economia solidária é aquela mulher que usa o seu tempo que sobra da onde? Do cuidar da família, né? Para ela poder fazer artesanato. Ainda tem isso, ligar a economia solidária somente ao artesanato. Então, a gente avançou muito na compreensão do que é a economia solidária, quando a gente vê que somente 33% da população economicamente ativa do nosso país está na iniciativa privada. E aí, essa pandemia, ela descortinou muitas coisas,
na verdade. Ela potencializou e descortinou muitas coisas que estavam acontecendo, porque a crise realmente ela não veio na pandemia, nós estamos numa crise sanitária, mas a crise econômica, ela começou a piorar, né, a vida de brasileiras e brasileiros na saída de Dilma da presidência. E a gente sabe disso, que isso só tem piorado cada vez mais. Eu estou aqui enquanto gestora, gestora do poder público, mas eu quero pedir licença e me manifestar assim como pessoa de sociedade civil e dizer que Bolsonaro, se tem uma coisa que ele tem uma capacidade incrível, é de acabar com o Brasil em tão pouco tempo, coisa que ninguém conseguiu fazer. Né? E essa pandemia ela foi muito cruel para a vida das mulheres, porque quando a gente diz que a pandemia potencializou o que já existia, ela potencializou a crueldade que sempre foi feita com a vida das mulheres. As mulheres foram simplesmente massacradas nesse período. Quando a gente fala de fechamento de escolas e a gente associa isso, as mulheres perdendo seus postos de trabalho, as mulheres tiveram que voltar para dentro de casa para tomar conta de seus filhos. A gente vê muito isso acontecer, que a gente ainda tem uma discussão muito grande com os sindicatos, os gestores escolares, quando vai ter uma greve, com o que acontece com a vida das mulheres nesse período, né? Que é algo que a gente precisa discutir entre nós. E aí, nessa pandemia, essas mulheres voltaram para casa, as que não puderam voltar e os seus filhos não puderam ir para a escola, essas crianças foram para outros lugares, foram para a rua, foram para o tráfico, e isso tudo recai sobre a responsabilidade da vida das mulheres. Né? A gente está dizendo que 11 milhões e meio de brasileiras criam seus filhos e filhas sozinhas. A gente não está falando de mulheres chefas de família, a gente está falando de mulheres monoparentais. A única renda da família é a renda dessa mulher. Desses 11 milhões e meio de lares chefiados por mulheres, nele estão 5 milhões e meio de crianças que não têm sequer o nome do pai no registro. Essas mulheres não têm nem amparo judicial para procurar uma pensão, para procurar uma divisão sexual do trabalho, a divisão sexual do trabalho na criação desse filho, porque esse pai nem existe na vida dessa criança, não existe juridicamente falando. E aí, quando a gente vê Mary falando, né, eu estou vendo aqui a sala de Mary e eu fico com tanta saudade, gente, que eu já tomei café e comi biscoito nessa sala, a gente conversando sobre o congresso da UBM, olha que luxo, não é todo mundo que pode ter isso. E aí, Mary pega uns livros e começa a conversar com a gente, e ela hoje falando isso, sobre essa questão de como o trabalho doméstico para a mulher, a família é imposta como uma situação de amor, né? Eu estava numa live agora de jovens, meninas que trabalham na concessionária Bahia Norte. E falando isso, lidere com uma garota, seja quem você quiser. Mas será que quando falam para a gente assim, lugar de mulher onde ela quiser, será que dizem quais são esses lugares que a gente pode estar? Ninguém apresenta os lugares que as mulheres podem estar. Por exemplo, se a gente for ver nesse momento pandêmico, quando você vê as equipes que estão chefiando as pesquisas nas universidades, quase não se tem notoriedade das mulheres, e elas estão lá, né? E aí a gente falando sobre isso, falando, mas por que não tem essa notoriedade? Porque a mulher é dada sempre a questão do instinto materno, do cuidar, que eu não sei quem foi que estabeleceu essa relação, de que a mulher nasce, tudo bem, a mulher ela tem como reproduzir, mas que isso é um instinto das mulheres, quando na verdade não é. Eu acho, na verdade, que maternidade dá mais uma sensação de vulnerabilidade para a mulher do que qualquer outra coisa, né? E aí, nessa divisão sexual dos trabalhos, a gente empurra as mulheres para o mercado de trabalho, mas focadas nas profissões do cuidar. As mulheres são a maioria na enfermagem, no serviço social, na pedagogia, nada contra essas profissões, mas isso é histórico, porque se a gente for ver a participação das mulheres, quando lhes foi permitido o acesso a saber ler, escrever e entrar na universidade, eram para profissões que eram estabelecidas, que mulheres podiam e não podiam atuar. E isso permanece até hoje, o grande número da permanência dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, quando você fala que mulher ela tem um dom maior para as ciências sociais e das humanidades, você coloca a maioria das mulheres na linha de frente do combate ao Covid, quando a gente sabe que a maioria dos profissionais que estão nessa linha de frente são enfermeiras, são assistentes sociais, são as mulheres dos serviços gerais, porque aí tem todo um recorte de além
da desigualdade das profissões, a desigualdade salarial também. Os menores salários nos postos de saúde são ocupados pelas mulheres. Então, a gente está dizendo que as mulheres são as que estão sendo massacradas economicamente, laboralmente, nessa pandemia. E aí, a gente fala assim, mas as mulheres elas conseguem fazer muitas coisas, que foi o que a gente também estava discutindo nessa live. O bom é que a mulher ela consegue, porque aí é onde a gente começa a falar sobre essa questão do terceiro turno, que eu não chamo de terceiro turno, eu só considero o turno que eu sou remunerada, e eu não sou remunerada para trabalhar na minha casa. Então, quando a gente vem para essa questão de que as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, talvez por isso que elas acumulem muita coisa, eu falo, mas quem foi que disse que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo? Isso foi até o que já conversaram para a gente, já o que o próprio patriarcado faz com que a gente acredite que a mulher pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu sempre digo, pode até ser, mas eu estou cansada de ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que essas tarefas elas precisam ser divididas, porque o salário não é dividido, né? A remuneração, a inserção no mercado, a qualificação não é dividida na sua igualdade para a participação das mulheres. Então, por que que esse trabalho doméstico, que para as mulheres a média diária de trabalho doméstico, do cuidar, ela ocupa entre 5 a 6 horas na vida das mulheres e 1h30 na vida dos homens, ela também não pode ser dividida. Mary falou aí sobre um juiz, né, que deu uma causa-ganha para uma mulher que trabalhou muitos anos na vida doméstica e teve o direito de ser indenizada. O que é que nós temos no nosso país? Um juiz que validou a alegação da legítima defesa. E nós temos um outro juiz que validou a sentença do estupro culposo. Então, quando a gente fala que a gente tem um governo negacionista, inclusive de política para as mulheres, a gente vê isso refletido na nossa vida, no dia a dia. E aí eu trago uns dados aqui para vocês que são do DIEESE. Ele fez uma análise comparativa das perdas de direito das mulheres no mercado de trabalho de 2019 e 2020, né? E ele diz que a Bahia é o estado com maior desigualdade de raça no rendimento por hora em 2020, o maior estado do Nordeste de desigualdade de pagamento laboral por hora, considerando gênero e raça. As mulheres negras, elas recebem R$ 9,88 e as mulheres não negras recebem R$ 16,18. Nós temos também a maior taxa de desocupação do mercado de trabalho do Norte e Nordeste, 24,9%. Nós somos o grupo de mulheres com maior escolaridade do Norte e Nordeste, são as mulheres da Bahia. Em compensação, entre 2019 e 2020, nós somos a que tivemos a maior perda. Quanto maior a capacitação, maior a perda salarial entre mulheres negras, a diferença entre mulheres negras e mulheres brancas. Quer dizer, não basta só... o recorte não é só de gênero, o recorte da desigualdade, ele também tem cor. E aí, em 2000, mulheres negras, em 2019, elas tiveram uma perda de R$ 10,95 para uma diferença de R$ 10,95 para R$ 11,55, e as mulheres não negras de R$ 18,15 para R$ 20,79. Então, é uma diferença muito absurda. E aí, essa conta não vai fechar nunca, né? Quando a gente diz que as mulheres sofrem e que as mulheres negras sofrem mais, a gente está mentindo. As mulheres brancas sofrem, as mulheres negras, elas estão tentando sobreviver, não é que elas sofrem muito mais. Elas são, na verdade, um grande modelo de resistência. Ser mulher negra hoje num país como o Brasil é o maior risco para a cadeia do ser humano. Se dissesse assim, qual é o maior risco que o ser humano sofre hoje no país? É nascer mulher e nascer negra. E aí a gente vê que a pandemia, com a crise econômica e social, distanciou ainda mais os valores de salários entre homens e mulheres. A hora paga para as mulheres é de R$ 32,35, a hora paga para os homens R$ 45,83. E aí, aonde isso tudo reflete também, a juventude também vive seu momento de desalento. O abandono dos estudos e da qualificação foi maior pelas meninas. As escolas fechadas tiveram que fazer com que meninas voltassem para casa para tomar conta de seus irmãos e de suas irmãs. Então, a vida das mulheres, ela tem esse sofrimento independente da faixa etária.
A gente hoje, esses dias eu vi a deputada Olívia Santana apresentando um projeto de lei na Câmara sobre a pobreza menstrual. É um título, gente, que choca a gente. Como é que a gente vive um momento de pobreza menstrual? Como é que a gente... Eu estou entendendo esse sentimento de Anne, porque assim a gente fica assim, meu Deus, né? Não estou sozinha nisso. Como é que a gente diz que no orçamento de uma família a retirada de um pacote de absorvente tem um impacto nisso? A gente está falando de mulheres, de famílias que estão, se não beirando a linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. E aí a gente tem um estudo que 22% das alunas de escola pública deixam de ir às aulas para poder isso, e nas penitenciárias, o projeto dela é para as mulheres das penitenciárias e das escolas públicas. As meninas, no período da sua atividade escolar presencial, elas deixam de ir às aulas porque elas não têm absorvente. Isso a gente está falando de... Aí a gente pensa que de um ciclo regular menstrual de 3 dias. Eu tenho um ciclo menstrual de 12 dias. E aí? E quem tem um ciclo menstrual de 8 dias? Que o ciclo menstrual ele não tem uma data certa e chega numa semana de prova, chega num final de conclusão de curso, e essas meninas vão tendo suas vidas impactadas por algo que não dá para mudar, que é dois grandes problemas. O seu problema natural, biológico, a menstruação vai estar ali todo mês, e o problema da pobreza, que aí chegam agora para a gente essa bomba chamada pobreza menstrual. É algo muito forte, é algo muito... a gente mesmo, às vezes a gente não tem uma dificuldade econômica, mas a dificuldade social deixa muitas mulheres numa situação de desalento, sem saber o que fazer. A gente, enquanto política pública, pela Secretaria de Política para as Mulheres, a gente está lançando agora uma plataforma digital, que ela tem 2 funções. Uma de divulgar e comercializar produtos de mulheres, meio no modelo do que era o Fique no Lar, logo no começo da pandemia, né? Muitas mulheres vão se cadastrar e divulgar seus produtos através dali, e aí os consumidores vão entrar em contato com essas mulheres através dessa ferramenta. E uma outra parte que é de formação, de captação de editais, acesso de microcrédito. Nós, enquanto gestão pública, nós precisamos dar crédito ao nosso povo, nós precisamos dar auxílio, não é nem crédito, porque não adianta dar crédito que a gente não sabe como é que vai ser essa retomada econômica, como é que essas pessoas vão poder pagar essa tomada de crédito. E a gente está falando eu não gosto desse negócio de microempreendedor, porque a gente se distancia, né, das pessoas. A gente quer da economia solidária, quer do associativismo, do cooperativismo. Quando a gente bota o nome individual, a gente já... Primeira coisa que o povo pensa é imposto que vai ter que pagar. Mas, assim, a gente precisa dar um alento para esse povo. A gente precisa ter um auxílio, a gente precisa ter uma saída, uma capacitação, né? A gente precisa dizer para quem pode, como é. A gente precisa facilitar o acesso ao microcrédito para essas pessoas. E quando a gente fala de microcrédito, a gente fala que as melhores pagadoras são as mulheres, né, que quase que sempre renovam seu crédito e pagam suas dívidas por antecipação. Então, a gente não entende de onde vem toda essa... A gente entende, a gente sabe, mas a gente não entende por que tem que continuar toda essa injustiça, toda essa cobrança em cima da vida das mulheres. Se nós somos maioria na frente de combate ao Covid, nós somos a maioria na agricultura familiar, que é aquela frase que a gente adora: se o campo não planta, a cidade não janta, e o campo continua plantando. Nós somos a maioria na economia solidária, nós estamos movendo o país, mesmo estando na base da pirâmide. Então, a gente precisa unir forças, né? Todo esse mês de março é para ouvir os nossos sentimentos, para ouvir as nossas indignações. Já passou o mês de março, que eram só comemorações. A gente, graças a Deus, está conseguindo descortinar essa história das mulheres que morreram queimadas na fábrica. Isso é uma cortina de fumaça para o que realmente é o dia 8 de março, que não é o dia de homenagem às mulheres, e sim um dia de luta pela defesa dos direitos das mulheres e pelas suas conquistas. E a gente, só para não ficar confusão, o incêndio realmente aconteceu, mas não foi porque mulheres estavam se manifestando por direitos trabalhistas, e sim pelas condições precárias que elas tinham de trabalho, e acabou havendo um grande incêndio, onde morreram não só
166 mulheres, mas 600 trabalhadores e trabalhadoras. O que a gente não pode permitir é que digam que o dia de luta de defesa dos direitos das mulheres é um dia porque houve uma grande tragédia. Isso é romantizar a luta das mulheres. O nosso dia é um dia validado pela ONU, por grandes potências do mundo, validado pela Organização Internacional do Trabalho, que disse, lá em 1919, que se ou a gente dava garantia de equidade salarial para as mulheres, ou a gente ia enfrentar um problema muito maior que elas iriam viver, que seria a violência doméstica. E hoje, em 2020, a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. Então, quando a gente diz autonomia econômica, social e das mulheres, o que isso quer dizer é que a gente pode substituir aquela famosa frase, lugar de mulher onde ela quiser, por se tem uma coisa que as mulheres podem, é poder. Então, muito obrigada, Flora, pelo convite. Aurino, estou muito feliz de estar aqui, vendo muita gente querida, viu? Espero que a gente volte logo para o presencial, porque a gente é do abraço, é do beijo, é da comemoração, é de trocar telefone, né? É de sair para tomar aquela cerveja depois das atividades, e a gente está doido para retomar a nossa vida, que com certeza não será normal. Uma saudade de se aglomerar, né, minha filha? Ô, minha filha, saudade de sentar em umas cadeiras amarelas de plástico, assim, no meio da calçada, sabe? Obrigada, Michele. Em nome das nossas federações, da FETIM, da Fit Metal, eu agradeço e só, assim, rapidamente contribuindo, né? São várias mesmo, várias dimensões que compõem aí a autonomia das mulheres, como trouxe a Mary Castro, a Anicena e você, autonomia sobre o corpo, como você trouxe, poder de decisão sobre o projeto de vida e condições para a gente pôr em prática as nossas decisões de fato, né? Que incluem, por exemplo, trabalho e também sexualidade, mas ainda que a gente possa se referir à autonomia, como você colocou, para tratar dessa questão da autodeterminação de cada mulher, a autonomia ela só vai ser possível com transformações que alcancem todas as mulheres, né? Especialmente as que ficam na base da pirâmide, como vocês colocaram. Obrigada mais uma vez, Michele, escutar você, de fato é uma aula. Ficaremos aqui com vocês assim por horas e horas, mas os especialistas dizem que tem um tempo aí para nos suportarmos virtualmente. Bom, eu já quero passar imediatamente para ela, que é a nossa comentarista da live de hoje. Ela que é engenheira de produção e é trabalhadora de lá da Ford em Camaçari, é a Roberta Leão. Roberta, antes de você iniciar, eu quero dizer que estão aqui na sala também virtual conosco a Kátia Santos, que também integra a equipe da SPM, a Laura Souza está aqui com a gente também, a Marleide Nogueira. Temos também a Sônia Cristina, que eu acho que já falei no início, sejam todas bem-vindas. E a Cida Santos também estava na sala, acho que saiu. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Roberta Leão, é com você agora. A sua intervenção de 5 a 7 minutos. Quando tiverem 5, eu te aviso que faltam 2. Roberta. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né, nesse momento único, que é um momento, de fato, para nós estar juntas, mostrando nossa força. E, assim, esse mês de março é um mês de várias lutas, né? O mês internacional de mulheres. Nós não queremos só receber flores e nem parabéns. Nós queremos, de fato, né, estejamos firmes e fortes nas lutas e queremos que os homens também estejam com a gente. Então, quando a gente tem figuras masculinas ao nosso lado, isso é muito bom, é muito prazeroso. Por isso que eu gostaria de saudar a Aurino, né, e agradecer essa figura masculina e feminina, né, que sempre está aqui conosco. E assim, é um prazer muito grande a gente saber que tem homens assim na nossa luta, que realmente não é fácil. Só pegando o gancho aí de Michele sobre o incêndio da fábrica, o incêndio também ocorreu porque as mulheres elas trabalhavam trancadas. Eles trancavam para que elas não pudessem fazer manifestações. Por isso, elas não conseguiram sair de dentro da fábrica no momento do incêndio, porque elas estavam presas, trabalhavam presas. Imagine vocês o pânico que essas mulheres não passaram, né? E antes disso, há um ano antes disso, houve também Clarice, né, uma marxista, que foi a mulher que protagonizou o direito das mulheres votarem, porque também naquela época as mulheres não podiam votar. E Clarice, né, foi uma comunista, ela protagonizou essa luta, né, em busca do socialismo.
Então, assim, são uma série de lutas que marcam o mês de março. Realmente é um dia para nós refletirmos, de fato, sobre essas lutas e ver que, assim, todas as conquistas que nós tivemos há anos atrás, a gente ainda vê que a gente precisa de muito mais, né? A gente olha, meu Deus, como a gente ainda precisa lutar, porque a diferença é muito grande ainda. A gente vê isso no chão de fábrica. Quem trabalha no chão de fábrica sabe como é difícil as mulheres se manterem ali. A gente vê que a maior parte dos gerentes são figuras masculinas, gerentes, supervisores, a maioria são homens. É muito difícil a gente ver uma mulher no chão de fábrica exercendo a função de gerente. Então, isso assim é triste, dói mesmo, mas a gente tem que curar as feridas e continuar lutando. E assim, eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para a Anne, né? Eu gostaria de perguntar a Anne, assim, o que é que você acha que a gente pode, de acordo com suas lutas, com seus conhecimentos, o que é que a gente pode fazer para a gente atrair mais mulheres para os nossos movimentos, para as nossas lutas, porque eu ainda vejo uma dificuldade muito grande da gente inserir as mulheres. Muitas vezes eu participo de alguns movimentos, muitas vezes só está eu de mulher. Eu chamo várias camaradas, várias companheiras, mas assim, há sempre uma desculpa, hoje eu não posso, hoje não dá. E é triste, né? É difícil. Muitas vezes eu vou só, ou vou com uma ou com duas, algumas camaradas que estão juntos também, que colam com a gente, mas a gente tem muita dificuldade ainda para atrair as mulheres, para conscientizar as mulheres. Então, Ana, eu gostaria que você falasse um pouco assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso, para inserir mais mulheres nas nossas lutas? E assim, eu também gostaria de deixar os meus sentimentos, porque já ultrapassou mais de 270 mil mortes pelo Covid, né? E a gente não tem governo. É muito triste a gente não ter um presidente. E quando aparece nas redes sociais é só para falar besteira, deixar a gente pior do que já estamos. Então, de fato, quero deixar os meus sentimentos para essas 270 mil mortes que já estão aí, deve ter ultrapassado já isso hoje, né? E assim, eu também gostaria muito de deixar aqui uma palavra para a nossa grande Marielle, né? No domingo, Marielle completa 3 anos de sua morte e até hoje ninguém sabe, né? Ninguém sabe por que Marielle morreu. Então, tem essa pergunta que até hoje ninguém nunca conseguiu nos responder. Quem matou Marielle? E por que matou Marielle? Domingo faz 3 anos da sua morte e até hoje nós não temos resposta. Isso é muito triste, porque Marielle, ela foi uma mulher que teve 46 mil votos. Ela nos orgulhou demais de estar ali. Ela não conseguiu completar o seu mandato. Ela só conseguiu fazer 15 meses do seu mandato. Uma mulher que estava aí nas trincheiras de luta. Tenho certeza que junto com ela a gente ia conseguir muito mais direitos, muito mais vitórias. Ela conseguiu 16 indicações de projeto, ela teve 16 indicações de projeto em 15 meses de mandato, mas ela foi calada. Hoje ela não está mais entre nós. Então, eu quero deixar aqui Marielle vive, Marielle presente. E eu quero saudar todas as mulheres também que não estão mais aqui, mas que fizeram parte dessa luta. Quero salvar nosso camarada Everaldo presente sempre, que também é uma figura masculina que sempre esteve com a gente. Aprendi muito com ele, sou muito grata por todos os ensinamentos que ele me passou. E assim, é muito difícil? Mas a gente tem que continuar na luta sim. A única arma que a gente tem é a luta mesmo, e a gente tem que ter essa consciência, conseguir conscientizar mais mulheres, porque não é fácil, a gente tem vivido dias difíceis, onde a gente tem perdido pessoas o tempo inteiro, toda hora que a gente abre o celular, é a notícia de um amigo, de um próximo, de um vizinho que se foi, que não está mais entre nós, e isso vai cada vez mais dilacerando o nosso coração. Mas a gente precisa reagir, a gente precisa lutar, né? É muito triste, hoje aqui em Camaçari, o comércio, eles reabriram o comércio, mesmo com esse decreto, né? E a gente fica assim, eles estavam nas ruas, os comerciantes estavam na rua reivindicando que abrisse o comércio porque precisava gerar renda na cidade. Mas aí eu deixo a pergunta, quem vai comprar? Morto compra, morto não compra, gente. Quem está morto não usa sapato, quem está morto não usa calça, não usa roupa. Então, agora a luta é pela vida, é para a gente se manter vivo. Essa doença é séria, sim. Não ouçam esse presidente, não ouçam. Usem máscara, máscara salva, sim. Além que, mesmo com máscara, ainda a gente corre o risco de pegar, mas ela nos protege
sim. Então, assim, eu vou deixar esse apelo aqui, né? Para que a gente continue usando máscara, proteja você, proteja os seus, porque não é sobre nós, é sobre todos, é um coletivo, é um conjunto que a gente precisa lutar, que a gente precisa estar junto, sim. A luta, ela sempre vale a pena, eu acredito nisso. Enquanto há vida, há esperança. Vamos lutar por dias melhores, por uma humanidade mais igualitária. Eu acredito que a gente pode, sim, basta a gente querer. E eu fico muito triste, né, por não ter mais mulheres nesse nosso contexto, nessas nossas lutas, porque eu gostaria de ver várias, muitas, onde eu vou, eu gostaria de estar na cidade florida, os movimentos floridos, mas assim, a gente ainda tem essa dificuldade. Mas eu acredito que a gente consegue, sim. Por isso que eu gostaria que a Anne fizesse essa explanação aí um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para movimentar mais essas mulheres, fazer que elas reajam, para que elas saiam da zona de conforto. Porque o que eu vejo muito também, né, dentro do chão de fábrica, onde eu trabalhei 16 anos de minha vida, eu nunca consegui, me formei, trabalhei na área de qualidade muitos anos, onde os gerentes, os supervisores, vinham me pedir para gerar relatório, porque eles não sabiam gerar relatório. Agora, eu, uma mulher, gerava relatórios para eles apresentarem nas reuniões. Então, veja só, né? De oportunidade eu não tive mesmo. Então, a dor que a gente sente, né? Mas a gente 2 precisa minutos, continuar. Roberta, para concluir. Sim. Ok, mas a gente precisa continuar na luta e trazer essas mulheres, porque dentro do chão de fábrica, a união é fundamental. Na minha área mesmo, eu sozinha não podia reivindicar algo, porque eu ia ser taxada como a problemática do grupo. O que acontece com a problemática? Vai embora. Mas se todas as mulheres estivessem juntas, reivindicando um direito, tenho certeza que surtiria muito efeito, que eles não permitiriam todas as mulheres, não é verdade? Então, por isso que a necessidade da gente se unir de fato, da gente ser protagonista da nossa história. E assim, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer imenso. E vou encerrar aqui a fala por causa do tempo, né? E aí eu gostaria de ouvir a Anne, assim, fazendo explanação sobre a minha pergunta. Beijo, se cuidem, fiquem em casa. Fora Bolsonaro, mais emprego e renda, auxílio emergencial, sim, mais mulheres na política, sim. Vive na luta, camarada, estamos juntas. Obrigada, Roberta. Roberta Leão. O sobrenome já diz, né? Roberta Leão. Obrigada, Roberta, por mais uma vez estar conosco aqui na live, agora fazendo comentário, interagindo aí com as nossas expositoras. Eu quero, antes de passar para as conclusões, para o encerramento, né, para as considerações finais, eu vou chamar a Mary Castro, mas antes eu quero só dizer que são muitas pessoas interagindo na live, né? Estamos assistindo no Facebook. A nossa secretária de comunicação, Andréa Diniz, está de olho na live. A Vânia Brito também, saudando a todos e a todas que estão participando. Um abraço, Vânia Brito. O Daniel Santana também. A Lucineide Pimentel. Boa noite para você também, Lucineide. Obrigada aí pela audiência. A Marleane, diretamente lá de Manaus, a nossa camarada operária metalúrgica também nos assistindo. E a Conceição Lima Teodoro também. Enfim, são muitas mensagens e perguntas não, mas muitas mensagens e a galera afirmando aí sobre o posicionamento das exposições aí na live. Eu passo já imediatamente para a nossa professora, para as considerações finais. 10 minutos. Mary Castro, com você. Bom, muito obrigada. Foi muito gratificante participar dessa live, ouvir a Anne Sena, Michele Fraga, Roberta Leão. Anne, adorei que você tenha trazido a questão da informalidade. Eu conheço muito pouco. Isso aí é o meia-culpa, gostaria de conhecer mais a parte da economia solidária. Mas eu tenho lido e eu tenho dado aula sobre decolonialidade e sobre feminismo comunitário. E as propostas do Viver Bem, de Julieta Paredes e outras, ou seja, as que questionam o modelo de desenvolvimento baseado no extrativismo, na internacionalização, na produtividade, como você falou bem, na empregabilidade. A alternativa virá desse pessoal que está fora
do chamado autocircuito, como diria Milton Santos. E está vindo em países como o Equador e como a Bolívia, principalmente na Bolívia, do pessoal, dos indígenas, o socialismo indígena. Não é ao azar que na Bolívia se criou um ministério, que é o Ministério da Descolonização e da Despatriarcalização, aonde a nova Constituição combina questões que são colocadas pelos povos originais, e você falou muito bem de que uma das características desse tempo é a visibilidade dos povos racializados. Eu creio que os povos originais estão nos advertindo. A leitura de Krenak, Para Além do Fim do Mundo, e outras de que a natureza está nos cobrando. Ou seja, que, com todo respeito àquele marxismo eurocêntrico do século XIX, a situação hoje são vários, a luta de classe hoje tem várias frentes, é a frente dos LGBT, é a frente das mulheres, é a frente dos povos originais, é a frente dos escravizados e outros modelos de desenvolvimento. Eu creio que a economia solidária, assim como o viver bem, é uma das grandes alternativas para onde chegar, de ter a economia como meta, mas o viver como meta. Por outro lado, em relação ao meu tema, que me pediram, da divisão sexual do trabalho, eu gostaria de enfatizar que, em uma perspectiva classista, antipatriarcal e antirracista, há que considerar que a divisão sexual do trabalho é tema que pede mudanças nas relações sociais de gênero entre camaradas, entre companheiros. As divisões têm que ser substituídas por diferenças que não impliquem sobrecarga de trabalho para as mulheres. Ou seja, é tema que diz respeito a homens e mulheres, se são companheiros e se estão na mesma luta de enfrentamento com o capital, em especial no núcleo familiar de trabalhadores e no meio sindical, há que questionar as divisões sexuais de trabalho. Insisto, há que discutir o compartimentar tarefas domésticas e valorizar o trabalho doméstico, mas não como coisa da mulher. Há que questionar a feminização dos cuidados, pois a reprodução do dia a dia é responsabilidade de todos. Mas também é tema que pede pressão, não somente mudança de cultura nas relações de gênero da classe trabalhadora, mas pede pressão também junto ao Estado, para que questionemos o modo de vida. Pede mais solidariedade por coletivização de serviços, hoje realizados a nível individual e no plano doméstico. Pede principalmente a união dos trabalhadores para exigir do Estado políticas de equipamentos e serviços que tirem do âmbito doméstico atividades de reprodução da força de trabalho, exigências por creches, lavanderia, restaurantes populares, serviços públicos de qualidade no atendimento de idosos e de crianças, apoio ao SUS e por rede de creches, inclusive de período ampliado, não somente para cobrir o tempo do trabalho. As mulheres têm direito ao lazer, diversão e tempo próprio. Pede que todos, homens e mulheres, insistam na importância de uma renda mínima, investimento em tecnologia doméstica para facilitar os trabalhos em casa. E, insisto, condições que permitam associar a produção de bens e serviços com a produção de vida. Cuidar é princípio ético contra a cultura de ser servido. Note-se que a coletivização do modo de vida vem nos povos andinos, vem em povos originais, tem uma história. Por exemplo, a cozinha comunitária ou as olas comuns é um termo utilizado para designar a experiência de comedores populares. Eu tenho participado da Universidade da Quebrada, que é uma atividade que Heloísa Buarque de Holanda, eu colaboro com ela, mas é praticamente da Heloísa, tem reunido, e é impressionante os talentos que tem a nível comunitário. Se não fosse a solidariedade comunitária,
a vida comunitária nas favelas, nas quebradas, o desastre seria muito pior. N pessoas sobreviveram, estão sobrevivendo por cestas básicas, como, por exemplo, a FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, distribuiu, só nesses anos da pandemia, quase 6.000 cestas básicas. O companheirismo chega, é hora. Essa questão de família nuclear, papai, mamãe, filhinho, família margarina, já era. Nós temos que partir para outras alternativas de vidas, vidas coletivas, vidas em conjuntos, para que nos ajudemos outra a outra. Essa pandemia, se nós tivéssemos um tipo de cultura de coletivização, teria sido muito menos sofrida. Vejam quais foram as perdas nas tribos, nas nações, nos grupos étnicos, no Brasil e nos povos amazônicos. Foram porque o povo branco levou até lá. Mas entre eles, se eles estivessem sozinhos, entre eles, não teriam essa mortandade. Por quê? Porque eles têm uma relação com a natureza e têm uma ajuda mútua que nós, a chamada nossa, a civilização ocidental, destruiu. Nós destruímos modos de vida que são mais de felicidades por modo de vidas individualizados. Considerando a atual conjuntura, eu queria também me identificar muito com a posição da Flora Lassanse em seu artigo sobre divisão sexual do trabalho e Covid-19, que ela publicou no jornal do sindicato. Nós temos que lutar pelo auxílio emergencial mais decente, de R$600, vacina para todos e fora Bolsonaro. Precisamos de política com perspectiva de gênero, raça, etnia, para fazer frente à realidade vivida pelas mulheres e homens de setores populares. Precisamos questionar ideologias como a feminização do cuidar e o amor romântico justificar que um se sacrifique pelo outro. Sim, quem ama, cuida. Princípio que vale para homens e mulheres, em especial se companheiros e companheiras. Cuidemos de todos, inclusive da natureza. Obrigada. Obrigada, Mary Castro. Muito obrigada mesmo. Eu já vou fazer uma inversão e quero passar agora para a Michele. Michele Fraga, é com você. Bom, eu quero... eu abri o microfone? Abri. Quero aqui agradecer mais uma vez, dizer que foi uma oportunidade maravilhosa estar aqui dividindo, batendo esse papo com vocês e também acumulando conhecimento, né? A gente sempre tem essa oportunidade nas lives e ver como a gente vive um momento triste, né? A política do assistencialismo, do emergencial tomou conta de todo o país, as pessoas começaram a passar fome e a gente teve que trocar muita coisa que a gente acreditava por uma cesta básica, e a gente ficou meio confuso, a gente que é muito do empoderamento do nosso povo e não do aprisionamento do nosso povo a favores políticos, a gente se viu voltado enquanto poder público, enquanto agentes sociais, né, tendo que fazer essa grande corrente de assistencialismo, mas também de solidariedade ao nosso povo nesse período de dificuldade. Que nós possamos caminhar sempre juntas e que a gente não perca o nosso rumo, o nosso norte, que é caminharmos em direção ao feminismo popular. Eu acho que isso, meio até falando o que Roberta perguntou agora, é uma grande saída para a gente poder agregar mais, ter mais as nossas mulheres próximas, para que elas entendam que o que nós estamos falando, o que nós desejamos e as nossas necessidades são as mesmas. E aí eu quero fazer uma referência aqui a Karine Oliveira, da Wakanda Educação Empreendedora, nossa querida Karine, que cria das nossas políticas sociais, cria da economia solidária, filha de Kátia Santos, que é uma das grandes referências da economia solidária e que foi capa da Forbes agora, dizendo para todo mundo que se a gente quer ajudar o nosso povo a empreender, a gente precisa popularizar a nossa linguagem para que o nosso povo tenha acesso a todas as políticas de financiamento, de educação, de empreendedorismo, de política pública. Então é isso, que a gente possa caminhar cada vez
mais próxima do nosso povo, e isso passa, sim, pela construção e pelo fortalecimento do feminismo popular. Obrigada, gente. Michele Fraga, obrigada. Nós que agradecemos, viu, Michele? E eu quero só... Desculpa, Flora, deixa eu só fazer uma propaganda, um comercial, por favor. Nesse momento de pandemia, as mulheres estão vivendo em cárcere privado, né? Se a gente fala em potencialização das dificuldades, a potencialização da violência ela foi absurda. E aí a secretaria ela lançou um instrumento de proteção às mulheres que se chama o Zap Respeita as Minas. Então, quem ligar para 3117 2815 vai ter uma plataforma de WhatsApp que vai dialogar com essa mulher, onde ela vai poder fazer denúncia, onde ela vai pedir um reforço policial, se for o caso da viatura. É sempre bom a gente dizer isso. Quem precisa de auxílio policial é 190, quem quer fazer uma denúncia é 180. E ela vai poder também saber o que é que ela faz para prorrogar a medida protetiva nesse período de pandemia, o que é que ela faz para poder ter acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, o que é que ela faz para poder conseguir dar início a um processo de pensão alimentícia. Então, é um zap de denúncia, pedido de socorro, mas também de informação. Então, 3117 2815 foi um dos equipamentos desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Segurança Pública para a gente dar um socorro para essas mulheres que estão em situação de violência nesse momento de Covid. Pronto, já fiz. Obrigada, Michele. E aí, dando continuidade, em alguns segundos antes de passar para a Anne Sena, só falar, é importante, eu tenho escutado muito isso nas atividades, e eu acredito que vocês também, tanto a Mary Castro, a Michele Fraga, a Anne Sena e todas as outras que estão aqui na sala, falar que a SPM Bahia, a Secretaria de Política para as Mulheres, ela é uma conquista do movimento feminista, né, Michele? Do movimento de mulheres. Então, isso foi uma solicitação e uma conquista nossa, e é importante que a gente valorize e interaja, integre e possa fazer um diálogo mais próximo, né, com os projetos que estão em curso e com todos os outros que virão. A Michele está aqui, como eu já falei para vocês, é a coordenadora do eixo de autonomia, tem um outro eixo que é de enfrentamento, né, Michele? Enfrentamento à violência, né, e combate à violência contra as mulheres. E, enfim, vamos usar que é um mecanismo que é nosso, das mulheres. E aí eu já passo imediatamente para você, Anne Sena, nossa presidenta da Unisol Brasil. Primeiro, eu já vou começar respondendo a Roberta com uma pergunta para ela, né? Dizendo assim, Roberta, é fazendo o que você faz, é criando esses espaços e trazendo a experiência do seu dia a dia, né? A construção, ela só se dá a partir de olhar para os iguais e na perspectiva do nosso cotidiano. Acho que lives como essa, momentos de formação, de construção, fortalece outras mulheres a vir também para a luta. O que acontece muito com a gente é que a gente já vem de um processo todo de desconstrução tão grande, Roberta. Fica muito difícil a gente começar a olhar para os lados e perceber alternativas e possibilidades. E nós, mulheres, que conseguimos um pouco mais olhar para além dos nossos horizontes, precisamos ter não só o compromisso de reafirmar que é a luta de todas nós, mas também de colaborar com aquela questão que a gente sempre fala assim, ó, ninguém salta a mão de ninguém, uma mulher sobe e vai puxando a outra. Então, um pouco disso. Eu acho que a gente precisa formar mais, politizar mais, garantir políticas públicas que dê a essas mulheres oportunidades de olhar para o seu cotidiano e se reconhecer enquanto atores sociais. Aí não vou falar nem atores, vou falar atrizes sociais da sua própria luta, da sua própria caminhada, da sua própria história. E, assim, eu acho que esse movimento que nós estamos criando aqui, que pensa o lugar a partir do lugar de fala, porque isso é muito importante também. Não adianta eu estar aqui falando de um lugar que eu não me reconheço, ou Flora está falando, você está falando. Então, acho que a gente precisa, sim, sempre estar experimentando esse lugar de fala, de onde a gente se reconhece enquanto ator, de quando a gente se reconhece enquanto protagonista, e respeitando as nossas caminhadas, porque nós somos muito diferentes, né? Acho que isso também é importante. Essa pluralidade de mulheres. Quando a minha professora falou, já estou chamando de minha, viu, Flora? Eu me senti tão contente, mas estou chamando de minha, viu? Eu deixo. Falou que tem várias lutas, é isso mesmo. Nós estamos numa luta de uma pluralidade de segmentos, de aspectos e de locais que precisam ser visualizados, né? É uma invisibilidade tão grande das diversas lutas no nosso país que a gente precisa
olhar para isso e perceber o que nos coloca enquanto objeto unificado. E aí eu digo que é o trabalho. Por que eu digo que é o trabalho? Porque não é meramente exercer o trabalho, mas é como é que a gente se organiza para pensar o mundo do trabalho, e aí tem as suas diversas dimensões. E, assim, pensando nessa perspectiva, eu já faço um apelo aqui, né? A luta do auxílio emergencial, porque muita gente tem dito aí nas outras lives, é o povo que quer dinheiro de graça, é o povo que não trabalha, é o povo que está pensando que o governo federal tem obrigação de botar dinheiro. Galera, nós temos um processo histórico de reparação social no Brasil. A questão do auxílio emergencial é a chamada distribuição de renda, porque, assim, a partir do momento que a gente não tem um governo que cria posto, que cria políticas afirmativas, que cria políticas de inserção, ele precisa ser responsável pela dinâmica de organização da sociedade, principalmente num momento como esse, que as pessoas estão passando fome, né? Então, o auxílio emergencial é um instrumento de reparação das desigualdades que o Brasil sofre e que a gente precisa usar com muito cuidado. E aí eu vou fazer aquele apelo que eu falei ali no início. Vamos trabalhar nos circuitos locais. Porque a professora Meire Garcia que falou que eu nem sei muito de economia solidária, me enganou, né? Me enganou aqui. Falou um monte de coisa de economia solidária, trouxe um monte de gestão coletiva. É isso. O que a gente percebeu nesse período da pandemia é que os circuitos locais, as questões das economias de bairros, as chamadas economias periféricas, as economias sociais, elas continuaram se movimentando e elas foram instrumentos importantes no distanciamento social, né? E a gente precisa continuar investindo nisso. Então, todo mundo aí que receber seus auxílios, os seus bolsas famílias, tem um papel fundamental na reoxigenação dessas economias. Porque comprar de um vizinho, comprar do mercadinho local, comprar da pizzaria, você faz o valor multiplicado, não tem outra. Porque a partir do momento que você compra no seu bairro, você compra na sua comunidade, você compra no seu território, você compra de empreendimento, você garante que esse empreendimento gere renda, que esse empreendimento gere trabalho, que esse empreendimento gere política. E só assim nós vamos organizar a nossa base, só assim a gente vai ter políticas incessivas dentro do território. Não adianta pensar que a gente só vai conseguir fazer alguma coisa de fora, de dentro para fora, não vai. A gente tem que se organizar internamente, garantir que esses pequenos produtores, esses pequenos empreendimentos, essas organizações socioprodutivas, elas possam sim vir à tona na organização de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Não tem outra. A solidariedade está presente em nós. A economia é o estudo da casa. A gente não pode esquecer, monetarizar o conceito de economia. Economia é o estudo da casa. E aonde que a gente tem as maiores relações? Aonde que nós construímos base para as nossas lutas? Aonde que a gente aprende e nos formamos para, inclusive, fazer o enfrentamento nesse mundo? Aonde que a gente constrói, enquanto atores sociais, os processos de organizações comunitárias? É nas casas. Então, a economia precisa servir as pessoas, precisa incluir as pessoas. Então, é esse o processo de construção que nós, enquanto Unisol, trazemos para o debate da ordem econômica do nosso país. Que a economia solidária ela saia da política de assistencialismo e ela entre na ordem econômica como um modelo de economia sustentável. O Brasil precisa repactuar com os movimentos sociais, precisa garantir incidência, precisa garantir que a economia feminista venha à tona. Eu sempre digo que a transformação virá pelas nossas mãos. Nós somos maioria e a gente precisa entender que somos maioria, Robertinha, né? Precisamos entender que a força das mulheres, que somos tão dinâmicas no nosso dia a dia, que somos tão criativas, que nos organizamos de forma tão orgânica nos nossos lugares e nas nossas famílias, podem sim ser um novo instrumento político para o nosso país. E eu confio muito nisso, acredito muito, porque todas as vezes que eu venho para uma live, eu vejo 1, 2, 3, 4, 50 mulheres aqui dizendo, reafirmando esse papel e garantindo que nós podemos sim, juntas, sempre construindo um projeto de sociedade mais justo, mais igualitário, mas, sobretudo, mais sustentável.
Beijo, Flora. Obrigada, Aurino. Obrigado, minha professorinha, Mary Garcia Castro, a Andresa, que está aqui nos bastidores, Sônia, o André, a Michele. Saudade, SPM, Política Nossa. Vamos nos fortalecer. Robertinha, obrigado por conhecer você. Walter, Beth e a minha amiga Flora. Muito obrigada, amiga. Beijo. Anne Sena, nós que agradecemos. Nós estamos caminhando aí para o encerramento desse momento, parafraseando aí o Aurino Pedreira, né? Vamos fazer essa referência, viu, Michele? A ele, como ele sempre diz, esse debate não se encerra por aqui, né? E aí eu repito o que eu falei lá inicialmente, quando eu fiz a abertura, a luta feminista pela liberdade e pela nossa autonomia, de forma geral, ela carrega um sentido integral, né? Que se articula essencialmente com a luta por igualdade, equidade, né, Anne? Como você disse também no início, e com transformações nas organizações, nos ambientes, do nosso cotidiano, no trabalho e na vida. E aí eu quero rapidamente só fazer um registro. Hoje completa um ano que morreu a primeira pessoa por Covid-19, foi uma mulher, né, Mary Castro? Infelizmente, o nosso país, o Brasil, está fechado o seu microfone, Mary. Uma trabalhadora doméstica. Uma trabalhadora doméstica, perfeito. Infelizmente, o Brasil ele corresponde aí a 10% do total de mortos do mundo. Então, a gente tem que falar mesmo fora Bolsonaro. E só já fazer um convite para vocês, dizer que foi maravilhoso. Mary Castro, nossa professora, não é só sua não, viu, Anne? Nossa, a Michele Fraga, minha coordenadora, eu posso dizer que é só minha, e minha amiga Anne Sena. Obrigada a todos e todas. Eu já quero já fazer um convite, lembrar que a próxima live dessa série do Março Mulher, ela continua daqui a mais ou menos 2 semanas. Eu não vou me confundir, viu, Andressa, dessa vez. O dia 26 de março, uma sexta-feira, nesse mesmo horário, 17 horas, e o nosso debate vai ser sobre feminicídio, genocídio e fora Bolsonaro. Irão participar Juliana Campos, que é presidente da UBM Bahia, União Brasileira de Mulheres, a Marina Duarte, que é vice-presidente da UNEGRO, a União de Negros e Negras pela Igualdade, a Aline Lima, que é dirigente da FABES, Federação das Associações de Bairro de Salvador, e a Sirlene Assis, que é a nossa ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E eu quero agradecer também a todas as nossas convidadas, as outras convidadas e camaradas que entraram na sala virtual, a todos que nos assistiram nas páginas parceiras, na página da Fit Metal, da FETIM, né, que retransmitiram aí esse debate. E aí eu quero só, Robertinha, como disse a Anne, né, encerrar com uma frase que ela tem impulsionado muito, né, ultimamente. Nós temos que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, e nós temos que fazer isso o tempo todo. É de Angela Davis. Obrigado, Mary Castro, Michele Fraga, Anne Sena, a todos que nos assistiram. Até a próxima. Tchau, Obrigada tchau. a vocês também.